Nós vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do Coronel Frederico Caldas, que você está vendo aqui, que é chefe da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar o que o comandante está dizendo. Condições de pronto emprego. Hoje, em função dos episódios de ontem, o Batalhão de Choque não vai atuar diretamente no controle, porque nós entendemos que essas mobilizações são mobilizações pacíficas e que não requerem a presença do Batalhão de Choque, desde que não se constituam uma ameaça ao direito de ir e vir, quanto à inviabilização de um evento. Então vai ficar a cargo do 4º Comando de Policiamento de Área acompanhar essa movimentação, mas o Batalhão de Choque vai estar lá do outro lado da ponte, para pronto emprego. Marco Antônio, Folha de São Paulo. Coronel, boa tarde. Uma dúvida que me surgiu. O senhor disse que a decisão de mobilização do choque é uma decisão técnica. E ela foi tomada pelo comandante do 5º Batalhão que estava dentro da Alerj? Não, pelo comandante-geral da Polícia Militar que estava aqui no quartel-general. E ele foi considerado que não foi demorada a decisão? Não, exatamente o timing disso levou em consideração, primeiro, a capacidade de negociação e contenção por parte do 5º Batalhão. Tudo isso já estava planejado, né? Mas houve uma causa que se interpôs a isso. Foi uma quantidade muito grande de pessoas ali no entorno da Alerj. E os riscos que poderiam advir disso, a mobilização do Batalhão de Choque. Então tudo foi calculado, tudo foi levado até um momento em que, olha, o risco a partir de agora é iminente. Então vamos acionar o Batalhão de Choque. Então esse timing, esse tempo, foi exatamente essa decisão que se tomou a partir das informações que nós tínhamos de dentro da Assembleia Legislativa, através do Tenente Coronel Sidney Camargo de Mello, tanto quanto das imagens que nós estávamos vendo aqui. As imagens do helicóptero, se tem uma ideia, ela permite, primeiro, uma visão bastante ampla e em tempo real. E a despeito de ser uma área escura, porque vocês devem ter observado em alguns momentos foram quebradas as luminárias na Alerj e tal, mesmo assim a gente consegue ver a movimentação de pessoas porque ela tem um sensor técnico, um imagiador térmico, né? Então a gente conseguia dimensionar a quantidade de pessoas que havia no entorno da Alerj. Então esses dois fatores foram cruciais. E a decisão é uma decisão eminentemente técnica, cuja responsabilidade foi do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Eri Ribeiro Costa Filho. E uma última pergunta. O planejamento da PM foi feito com base na manifestação de quinta-feira. O número de policiais designados, o senhor acha que a PM dimensionou mal esse número? Não, Marco Antônio, se a gente considerasse, por exemplo, né, a manifestação e o trajeto que se fez da Candelária até a Cinelândia, o efetivo que se dimensionou foi adequado. Não houve nenhuma necessidade de intervenção da polícia, porque a ideia numa passeata pacífica é acompanhar as pessoas, né? Uma aglomeração muito grande, sei lá, 100 mil pessoas, pode acontecer um furto, alguma coisa, uma briga. A gente sabe que esse movimento tem uma característica de não ter característica, né? Enfim, muito embora houvesse ali uma série de sinalizações contrárias à questão político-partidária, enfim, isso estava muito claro para todos nós, mas houve eventualmente algumas desavenças ali no movimento. Então o papel do policial nesse momento é dar segurança. Então a gente acredita que esses 150 policiais teriam sido capazes de, né, se a manifestação terminasse ali, a gente não estaria falando, estaria hoje todo mundo celebrando. Acho que todos celebramos, né? Exceto essa questão que aconteceu na Alerj, eu acho que o país hoje amanheceu diferente. Então, assim, esse efetivo, como eu falei, que eram 150 policiais atuando diretamente, esse efetivo foi suficiente. O que aconteceu depois, né, vamos dizer assim, o desdobramento da passeata que requereu uma mobilização maior. Lisandra Rodrigues, CBN. Coronel, boa tarde. O presidente da Alerj falou hoje em entrevista à CBN Rio que ele participou dessa ação de mandar, de pedir para o Batalhão de Choque intervir ali na manifestação. Ele também estava envolvido nessa decisão? Não na decisão, mas ele naturalmente como presidente de um poder, né, do Poder Legislativo, e exatamente a casa dele estava sendo ali de alguma maneira atacada. É óbvio que houve uma interlocução entre o comando da Polícia Militar e a presidência da Alerj, né? Enfim, a responsabilidade é dele como presidente, né, a integridade da casa, enfim, dos profissionais que estavam ali, e no nosso caso, a partir do momento que os nossos policiais estavam lá dentro. Então houve sim uma interlocução entre o comando da Polícia Militar e a presidência da Alerj, mas insisto, a decisão coube ao comandante da Polícia Militar.
E quando os 72 ficaram ali dentro da LERJ, retidos ali na LERJ, houve o reforço de policiamento do próprio batalhão, do 5º Batalhão, ali no entorno, em volta, antes do batalhão de choque chegar? Sim, sim. Se todos tiveram a oportunidade de ver as imagens, havia viaturas, né, que estavam ali, especialmente na parte de trás e tal. E esses policiais que chegaram também depois, que de alguma maneira foram responsáveis até por impedir que esse nosso policial fosse linchado, né? Enfim, uma das coisas que a gente observou e depois tivemos acesso às fotos, né, de lá de dentro da LERJ, como é que estava aquele cenário lá dentro da LERJ e tal, de fato, a situação lá dentro foi bastante complicada, quer dizer, os nossos 72 policiais agiram assim, não quero, enfim, tornar isso um herói, não é isso, não estou querendo superestimar, mas de fato, eles foram muito corajosos, né? A gente conseguiu, de alguma forma, né, colocar em risco, digamos assim, né, essa decisão que se tomou, em razão de um número maior de pessoas que havia fora da LERJ, né, porque eles realmente seguraram a barra ali. Então, enquanto eles puderam segurar a barra, enquanto for possível manter a integridade deles, né, foi mantida, quer dizer, então esse timing e essa percepção teve muito a ver com quem estava lá dentro, claro, né. Tem um quantitativo de quantos PMs foram deslocados depois deles terem ficado presos ali na LERJ? Não, a gente acabou não contando isso, mas enfim, havia pelo menos 100 policiais envolvidos, né, indiretamente no evento, quer dizer, cuja responsabilidade não era atuar na passeata, mas sim na segurança das pessoas que estavam se deslocando ali, porque muitas pessoas saíram, por exemplo, da estação das barcas, vieram dos terminais, enfim. Então, a gente faz, dentro de uma lógica que a gente fala de círculos concêntricos, a gente tem uma concentração maior no local do evento e na medida em que esse raio vai aumentando, a gente vai colocando também os policiais no entorno. Então, eles não estavam diretamente envolvidos, por isso até não estavam de posse, por exemplo, de equipamento de controle de distúrbio, porque a atribuição deles não era essa. Então, só um total, assim, para a gente ter um número, eram 150 diretamente na passeata e 100 nesse entorno de passeata. Nesse entorno, sim, na parte mais próxima. E esses 100 depois foram deslocados para dar um apoio ali na manifestação, alguma coisa nesse sentido? Não necessariamente, porque a gente não poderia desguarnecer também a saída das pessoas, né, enfim. Porque a partir do momento em que chegaram na Cinelândia, houve uma dispersão. Então não poderia concentrar todas as pessoas, todos os policiais ali e desguarnecer, por exemplo, essa saída, né. Última pergunta, o estado de saúde desses 14? Nada grave. Todos foram atendidos, liberados todos, então, sem distinção. 150 diretos na passeata e aproximadamente 100 no entorno ali mais próximo. Não necessariamente, tá? Como eu falei, eles estavam no entorno e isso envolve um raio muito grande, né? Se a gente imaginar a Avenida Rio Branco, né, em toda aquela área do centro, você tem uma área muito grande, né? Enfim. Pedro Paulo, Band News. Boa tarde, coronel. 3 perguntas. Primeira, houve algum tipo de intervenção, algum tipo de contato do governador Sérgio Cabral diretamente com o comando da PM sobre essas manifestações? Segunda, a PM teve contato com o secretário de Segurança e como ele se mostrou diante das últimas manifestações, em especial a de ontem? E a terceira, por que a Polícia Militar demorou um pouco para acionar o batalhão de choque por motivo de segurança, mas por que não acionou também o batalhão de cavalaria, que também consegue dispersar uma grande movimentação? Bom, em primeiro lugar, é preciso que fique bastante claro aqui, né? A decisão e a responsabilidade cabe integralmente ao comandante-geral, né? E ele naturalmente se reporta ao secretário de Segurança, como consequência disso, ao governador do Estado, né? Tem toda uma hierarquia, mas a decisão técnica e a resposta é do comandante-geral da PM. Peço desculpas de não colocar aqui as impressões do secretário, do governador, porque não me sinto confortável para isso, até porque não as sei. E deixar de utilizar a cavalaria tem a mesma lógica de deixar de utilizar o batalhão de choque, quer dizer, a utilização de cavalos em manifestações, em controle de distúrbio, ela é muito apropriada mesmo porque o cavalo ele tem, primeiro, mobilidade, segundo, visibilidade, porque o policial ele está numa condição, né, de enxergar melhor a movimentação das pessoas,
Terceiro, ele sem dúvida alguma impõe também um respeito, porque as pessoas acabam ficando ali, né, diante do animal e tal. Mas essa decisão de não empregar a cavalaria tem a mesma lógica de não empregar o batalhão de choque, ou seja, imaginar que tipo de resposta aquela multidão teria. Gente, em situações como essa, são, de alguma maneira, também... É preciso que a gente compreenda uma questão que envolve psicologia de multidão, comportamento em multidão, quer dizer, então não são variáveis simples, a gente está lidando com pessoas cujos comportamentos nem sempre são previsíveis, principalmente quando estão em grupo, né? Por mais que nós tenhamos percebido que houve por parte dos manifestantes, de um modo geral, uma restrição àquele tipo de comportamento final, acho que foi bem evidente, né, que quem foi lá para se manifestar pacificamente, quem foi lá de maneira desarmada de maneira, de forma literal mesmo, e metafórica, todos condenaram essa ação final, né, todos condenaram. Agora, a gente não sabe exatamente que tipo de comportamento, que tipo de reação as pessoas teriam, na hipótese, por exemplo, de chegar ali a cavalaria. Então, tudo isso, né, foi levado em consideração nessa decisão final. E a responsabilidade de tomar essa decisão, e nós que estávamos aqui ontem, né, analisando cada variável dessa, é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que levar em consideração tudo. Tudo foi levado em consideração, principalmente a vida humana. Vivian Casanova, Rede TV. Boa tarde, coronel. Tem um vídeo sendo exibido no YouTube, porque muita gente está postando coisas a todo tempo, que parece uma pessoa, um homem, jogando armas numa fogueira que foi feita ali pelos manifestantes, e ele grita, tenho vergonha de se ver um estado como esse. Você tem conhecimento desse vídeo? A polícia tem conhecimento desse vídeo? A gente quer saber se por acaso poderia ser um policial. Eu honestamente ouvi falar bem agora, antes de descer para cá e tal, eu não vi esse vídeo, e fico até um pouco receoso de fazer uma afirmação aqui sobre hipóteses, enfim. De qualquer maneira, como eu disse a todos, né, vai ser feito um estudo de caso, esse episódio vai servir de ensinamento para uma série de questões nossas, o que quer que tenha a ser feito, sob o ponto de vista de correção, sob o ponto de vista de responsabilização, isso não há a menor dúvida, a Polícia Militar não vai abrir mão, né, de ter essa capacidade de ser transparente com a população. Temos muita clareza da nossa responsabilidade, né? Porque num momento como esse, por exemplo, em meio a esse grande evento, né? A gente sabe muito bem que tudo isso está gerando uma expectativa muito grande, né, na população. Essas imagens correram o mundo, a gente sabe muito bem, então a gente tem clareza da nossa responsabilidade. Então, essas imagens, enfim, o que quer que venha a ser veiculado, eu fico imaginando, né, cada um dos 100 mil ali com o celular na mão filmando, a gente imagina a pluralidade de imagens que a gente vai ter aí para analisar. Agora, eu honestamente não as vi, eu fico um pouco constrangido de falar de uma coisa que eu não vi, tá bom? Vânia Cunha, Jornal O Dia. Aqui na frente, Bi. Boa tarde, coronel. Eu queria saber se essas imagens que vocês captaram lá durante a manifestação, tanto da inteligência quanto do helicóptero, além do estudo que vocês vão fazer de caso, se ela vai servir também para a identificação das pessoas que começaram aquele tumulto todo, e se vocês também vão trabalhar em parceria com a Polícia Civil na questão da investigação. Bom, naturalmente, essas imagens elas vão ser, para nós, vão ter a grande utilidade de servir de ensinamento, né? Tirar dessas imagens ensinamentos, avaliação do comportamento na nossa tropa, mas como atribuição de investigar da Polícia Civil, naturalmente cabe à Polícia Civil. É claro que a Polícia Militar vai compartilhar com a Polícia Civil, porque há todo o interesse, né, por parte do Estado, identificar e punir esses criminosos. Então, essa atribuição é exclusiva da Polícia Civil. E o que quer que nós tenhamos que fazer para contribuir, não há dúvida que a gente vai contribuir, tá bom? Pamela Oliveira, Veja Online. Boa tarde, coronel. O senhor falou há pouco que tudo foi planejado baseado nessa manifestação de quinta-feira, né? Na manifestação de quinta-feira já houve distúrbios, né? A LERJ chegou a ser, de certa forma, atacada, houve uma série de brigas.
Quando a manifestação de ontem chegou à escadaria da Alerj, a partir da Araújo, Porto Alegre, as pessoas já viam que o clima não era aquele clima da Rio Branco, né? E aí eu queria saber o seguinte, quando chegou na Alerj, o que tinham eram vários PMs sem escudo, completamente desprotegidos. Pareciam que eles estavam ali, desculpa assim, por uma parada de 7 de setembro. E por que a polícia não conseguiu prever que isso pudesse acontecer? Porque os policiais eles ficaram, de certa forma, expostos. Alguns tinham escudos, mas a maioria não tinha. Eles ficaram desesperados. Você via e olhava o desespero daquelas pessoas que não sabiam como fazer. Aquilo ali poderia ter ocorrido uma tragédia. O comando da polícia errou? Bom, por que o batalhão de choque não estava lá? Bom, eu já expliquei, né? Enfim, lá na escada... Tá. Já expliquei. Bom, mas não importa absolutamente de explicar de novo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a manifestação de quinta-feira reuniu aí, numa estimativa nossa, entre 2.000 e 3.000 pessoas. Os episódios que houve no final e o porquê do batalhão de choque ter feito a intervenção foi uma coisa muito pontual, porque eles tentaram fechar a Avenida Presidente Vargas. Então, por isso, a intervenção do batalhão de choque. E não só tentaram fechar a Avenida Presidente Vargas, mas também, por exemplo, chegaram a cercar um ônibus, ameaçar um ônibus. As pessoas que estavam dentro do ônibus ficaram muito atemorizadas e tal. Nessa quinta-feira também a gente já utilizou o helicóptero, né? A gente conseguiu ver essas imagens. Inclusive, com base nas imagens do helicóptero, foi possível fazer as prisões que foram feitas. A gente conseguiu identificar, por exemplo, um sujeito que estava com uma mochila amarela. E como há uma comunicação entre o helicóptero e quem está na tropa, por exemplo, ele identificava as pessoas que estavam tendo um comportamento ali, que na nossa avaliação era um comportamento criminoso, né? Enfim, então assim, não dá para comparar, né, a manifestação de quinta com a manifestação de ontem. Primeiro, em função do público que houve, e segundo, essa reação, assim, se a gente pegar a história do Rio de Janeiro dos últimos anos, a gente não tem um comportamento tão agressivo e tão radical como houve ontem. Então, assim, imaginar que isso era previsível a partir de uma passeata que foi convocada de paz, uma passeata que foi convocada de maneira apartidária, em que qualquer questão político-ideológica era combatida, né? Enfim, então, o dimensionamento desse efetivo foi feito a partir do histórico que nós tínhamos, né? Quer dizer, o que vai acontecer daqui para frente. Quantas pessoas, por exemplo, vão estar hoje em São Gonçalo? Quantas pessoas amanhã vão estar em Niterói? Quantas pessoas vão estar na sexta-feira em São João de Meriti? Quantas pessoas vão estar quinta-feira lá no Maracanã? Então, assim, isso não é uma matemática, não está lá no Facebook, olha, eu garanto para a Polícia Militar, vamos ter lá 200.000 pessoas. Então, assim, não é uma coisa matemática. Muito embora nós tenhamos lá 75.000 pessoas, já disseram que vão, já curti. Então, assim, isso é uma informação, mas não é um dado que seja absolutamente determinante para o nosso planejamento, né? A gente faz mais ou menos uma dimensão. E insisto, numa passeata que se propõe a, digamos assim, levantar a bandeira da paz, imaginar que aquelas pessoas teriam o comportamento que elas tiveram nos últimos anos no nosso Estado, quando que a gente teve um comportamento daquele? Bárbaro, criminoso, quase que o policial foi linchado. Foram essas as imagens que a gente viu. O policial ia ser linchado. E até alguns manifestantes, alguns que estavam ali, de repente, até ajudaram a ele não ser linchado. Então, assim, não é uma matemática exata a partir da qual a gente decide quantos policiais estarão lá ou não. Há uma série de variáveis, né, que estão presentes. Insisto, o batalhão de choque não estava lá porque não houve um entendimento de que seria necessário o batalhão de choque numa manifestação pacífica, tanto quanto não estava na quinta-feira. Na quinta-feira, o choque só interveio por causa da tentativa de fechamento da Presidente Vargas, né? Obrigada. Eu tenho só mais duas perguntas. Uma é sobre o estado de saúde desse policial. Ele está internado? Como é que ele está? Ele está consciente? Todos foram atendidos. Todos foram atendidos, medicados e liberados. Coronel, ficou claro que a situação fugiu do controle, né? Está programada uma outra manifestação para quinta-feira, as pessoas que trabalham ali no entorno estão preocupadas, enfim.
Como é que a polícia vai garantir que isso não se repita? Não, isso não vai se repetir. Bom, as garantias que nós temos são decorrentes, né, enfim, da capacidade de mobilização da Polícia Militar, tanto quanto da disposição das pessoas que vão estar lá, né, enfim. Nós vamos fazer a nossa parte, né, como a gente tem feito, quer dizer, a gente vai se preparar, né, para uma manifestação pacífica, mas naturalmente agora com um histórico, né, que muda um pouco esse cenário. É claro que isso faz com que nós tenhamos as preocupações. Não é prudente que a gente vá para um lugar como esse com sangue nos olhos, né? Nós somos profissionais, a gente tem que ter esse equilíbrio, essa maturidade. Essa é uma preocupação que a gente sempre tem. Então, assim, dentro de uma lógica de garantia, né, a gente vai dar as garantias necessárias para que as pessoas possam ir e vir, né? Essa é a expectativa que a gente tem em relação à quinta-feira, quer dizer, e a necessidade de mobilização de efetivo, não há dúvida de que nós empregaremos um efetivo maior do que os 1.200 que foram empregados no domingo. Não, nós empregamos 1.200, não tenho dúvida de que esse efetivo será superior a 1.200. Mas ainda não definimos, como disse, isso está sendo definido a partir do planejamento de hoje. Gustavo Goulart, Jornal o Globo. Olá, Coronel. Boa tarde. Eu queria saber, uma coisa que o senhor já deve ter respondido e eu posso não ter absorvido. Que é uma coisa, eu observei, eu estava participando lá, trabalhando, e eu observei ontem uma balbúrdia muito grande no centro da cidade. Enquanto manifestantes enlouquecidos tentavam depredar a LERJ, tentavam de alguma forma invadir, o senhor disse que o que culminou no chamamento do choque de ordem para a ação lá foi que queimaram a porta lateral. Mas a balbúrdia já vinha acontecendo muito tempo antes. Lojas sendo depredadas, agências bancárias invadidas, saquearam várias lojas, sapatarias, lojas de chocolate, tudo evidente. Por que a polícia já não começou a agir nesse ponto, uma vez que faz parte do segmento social essas lojas, esse tipo de comércio invadido, saqueado? E pondo em risco, inclusive, as pessoas que estavam passando, trabalhando, vandalismo puro. Essa é uma. Depois eu faço uma outra pergunta. Bom, Gustavo, uma situação como essa a gente tem que colocar aí na balança, né, as vidas que estavam ali em risco. É claro que a gente não concorda com a possibilidade de um comerciante ter o seu comércio depredado, enfim, saqueado, né, furtos e roubos e tal. Mas, infelizmente, a partir daquele momento ali, estavam em risco a vida das pessoas. Quer dizer, todo o policiamento que foi colocado, né, para dar a garantia necessária para que essas coisas não acontecessem, de alguma maneira também acabou, de alguma forma, sendo atingido, né, enfim, por conta dessa ação tão radical e tão extrema, né. Não dá para a gente falar de uma ação em condições normais, como a gente tem no dia a dia, em que o policial está muito atento, né, à proteção das pessoas e dos bens também, a uma situação extrema como ontem, né. A gente está tratando de uma exceção, Gustavo. Em situações excepcionais a gente não consegue raciocinar de uma maneira extremamente lógica. Não, o policial tinha que estar ali, impedir que uma loja fosse saqueada e colocasse a sua vida em risco, porque infelizmente o comportamento dessas pessoas ontem foi também excepcional. Então eu tenho uma lógica de atuação do policial em condições normais e em condições excepcionais. Ontem a gente infelizmente acabou se deparando com uma situação que eu honestamente não me lembro que tenha acontecido no Rio de Janeiro nos últimos anos. Ok. Coronel, me parece que foram três manifestantes feridos a bala, né? O senhor já tem alguma informação, talvez até da Polícia Civil, que de repente esteja acompanhando mais, né, de como eles foram atingidos por tiros de verdade, né, evidentemente? Tem um jovem que está com que teve um pulmão perfurado, está em uma situação
já tem alguma ideia se os tiros partiram de armas de policiais militares? Bom, ainda não, né? As imagens que foram divulgadas hoje, de modo geral, evidenciam que os policiais estavam atirando para o alto, aí, visivelmente numa tentativa, né, de estimular aí o avanço desses manifestantes e tal. Naturalmente, a partir dessas investigações que vão ser feitas pela Polícia Civil, a gente vai ter aí um quadro mais preciso, né, de tudo isso. E que, claro, vai depender também da testemunha dessas pessoas que foram vítimas, quanto também da prova material, eventualmente um projetil, alguma coisa, né, a prova testemunhal também confrontada com imagens, quer dizer, só uma investigação e uma apuração por parte da Polícia Civil vai ser possível, né, identificar se esses manifestantes foram atingidos ou não por policiais. Insisto, as imagens divulgadas hoje, as que nós tivemos acesso, demonstram que os policiais estavam atirando para o alto, portanto, sem o objetivo de atingir quem quer que seja, pelo menos as que foram divulgadas até agora. Enfim, o que quer que tenha que ser feito para esclarecer esses fatos e chegar à autoria de alguma situação como essa, não há dúvida que a Polícia Militar vai perseguir. Bom, pessoal, eu acho que a gente esgotou aqui, né? Eu peço a compreensão de todos. Como é que está a lista, Bianca? Mais alguém? Oi? Tá? O Gustavo está dizendo que acabou aqui. Vamos lá, então, por favor, rapidinho. Marcelo Gomes, Estadão. Pois não. Coronel, boa tarde. Pois não. O governo de São Paulo, ele anunciou no domingo que no protesto de ontem não seria usado pela primeira vez a tropa de choque, né? São Paulo que começou vários dias já, sempre a tropa de choque atuou, e no domingo eles anunciaram, o secretário de Segurança de São Paulo anunciou que na segunda-feira ontem isso não seria empregado. Meio que uma bandeira branca aí para tentar diminuir a violência dessas manifestações em São Paulo. O senhor disse que o emprego da tropa de choque ontem aqui no Rio foi semelhante ao de quinta-feira, né? Que inicialmente não foi empregado, só foi empregado depois de certos problemas e tal. Só que ontem, assim, isso já foi falado mais de uma vez aqui, ontem levou-se 3 horas até o choque chegar lá, desde o início da depredação da LERJ, enfim. E na quinta isso foi mais imediato, assim, foi bem mais rápido. O batalhão de choque interveio lá, assim, tanto que para mim, e eu acho que para os colegas aqui foi uma surpresa. Estou dizendo agora que o batalhão de choque não estava desde o início. Na minha percepção, o choque na quinta-feira estava desde o início na rua. Essa mudança aí no emprego do choque na quinta-feira e ontem, isso deve-se ao fato do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, inicialmente ter dito que não ia empregar o batalhão de choque a fim de amenizar essa questão toda e trazer, de repente, para o Rio de Janeiro essa bandeira da paz aí ou não? Não, tem nada a ver. Só para lembrar, né, quinta-feira, na manifestação de quinta-feira, nós estimamos aí em torno de 40 a 50 pessoas que estavam já no final nessa tentativa de fechamento da Presidente Vargas, ou seja, não dá para comparar um grupo de 40 pessoas, de 50 pessoas com a quantidade de pessoas que havia ontem lá no entorno da LERJ. E não tem absolutamente nenhuma relação. A relação que tem é o que se planejou para atuar ontem foi um esquema semelhante do que se fez na quinta-feira com bons resultados, porque apesar da intervenção do batalhão de choque, por mais que isso possa parecer um ato de violência, de truculência, enfim, é para restabelecer a ordem, né? A Constituição fala, a atribuição da Polícia Militar, está lá, preservação da ordem pública. Isso está previsto na Constituição, gente, é uma questão absolutamente legal. A atuação de tropas de choque, de controle de distúrbio, no mundo inteiro, elas guardam uma semelhança entre si. Se você observar as manifestações que acontecem na Europa, no G8, no G20, essas manifestações todas, elas são coibidas, pode dizer o que quer que vocês queiram dizer, se é violenta, se é arbitrária, seja lá o que for, mas elas guardam uma semelhança porque a atribuição da polícia é essa, é de restabelecer a ordem pública. Isso é uma atribuição nossa, constitucional. Então, essa ação do batalhão de choque, por mais que nós reconheçamos que em determinado momento isso pode parecer uma violência, uma arbitrariedade, que é coisa da ditadura, mas isso faz parte do jogo democrático, está previsto na Constituição. E aí, um regime democrático pressupõe a prevalência do interesse de uma maioria por uma minoria. Então, só para responder objetivamente, não tem qualquer relação com os episódios de São Paulo. Cristina Índio, Agência Brasil. Vou terminar aqui, Gustavo. Eu vou terminar aqui.
Coronel, qual é o critério que a polícia tem numa hora dessa, num momento de confusão como foi ontem, para fazer a prisão de pessoas? Porque hoje lá na delegacia parece que os advogados estavam dizendo que houve prisão arbitrária de até dona de casa e morador de rua. Bom, naturalmente, na chegada do batalhão de choque ontem, né, uma série de evidências certamente foram, né, apresentadas, e a principal delas da proximidade, enfim, alguma evidência material, alguma questão que pudesse, né, imaginar que aquelas pessoas estivessem participando. E que, naturalmente, na delegacia é feita uma apreciação e todo um conjunto de provas que possa ser mais robustecido. Mariana Monteiro, Sport TV. Boa tarde, Coronel. Gostaria de saber se a FIFA procurou a Polícia Militar depois dos episódios de ontem. Não. Como eu falei, a Polícia Militar faz parte de um sistema integrado de segurança e que cada instituição tem a sua atribuição. O nosso planejamento é feito com base nesse planejamento maior, em que cada instituição tem a sua atribuição, mas que há, sim, uma coordenação e há um entrosamento entre todas as agências que estão atuando. Então, não cabe necessariamente à FIFA ter uma interlocução com a Polícia Militar, mas sim com a Secretaria Especial de Grandes Eventos, que está coordenando todo o evento, a quem a gente se reporta. Mas nesse caso haveria uma reunião, uma conversa em conjunto? Houve alguma conversa dessa secretaria? Não houve. Como eu falei, a FIFA se reporta à Secretaria Especial de Grandes Eventos, a quem cabe coordenar todos os entes que estão envolvidos, ou seja, eles não interagem diretamente conosco, tá? Eu sei que o planejamento para o jogo de quinta-feira ainda está sendo discutido, mas em vista do que aconteceu ontem aqui na cidade, o que é que deve mudar? O número de policiais, certamente, a forma de acesso das pessoas vai ser estudada, uma outra maneira de chegar ao Maracanã. O que é que deve mudar para quinta? Bom, já há um próprio sistema mesmo de isolamento, né, feito pela FIFA, no momento em que a gente tem uma área que só se tem acesso a partir do momento que se tem o ingresso, quer dizer. Então, está sendo estudado exatamente, né, toda uma estratégia para, né, viabilizar o evento, o exemplo do que aconteceu no domingo. Então, como eu disse, foram empregados 1.200 policiais, mas eu não tenho dúvida alguma de que esse efetivo vai aumentar, principalmente em razão dos episódios de ontem, e para que nós possamos também dar bastante tranquilidade a todos aqueles que estiverem no Maracanã na quinta-feira. Isso vai ser estudado, que naturalmente vai passar por uma análise de cenário, enfim, e de histórico, né, das manifestações que houve no domingo e ontem. Silvestre, Rede Record. Boa tarde, Coronel. Coronel, na verdade, antes da pergunta, é uma checagem. O presidente da Assembleia disse que os PMs que estavam ontem lá, naquele primeiro momento, não tinham armas. Isso é correto? Que os PMs lá não usam armas. Bom, eu não sei a que policiais ele se referia. Os 72... Não, eu não sei se ele se referia a policiais militares que prestam serviço para a Alerj, porque há policiais que estão cedidos à Alerj e prestam serviço à Alerj. Eu não creio que ele tenha se referido aos 72 policiais militares que estavam de serviço. Esses, com certeza, estavam armados. Tá. O senhor falou a respeito de policiais que deram tiro para o alto. Nós temos imagens de policiais que deram tiro para frente. Quer dizer, mirou ali e atirou. Nesse caso, qual é a conduta recomendável e o que vai acontecer com esse policial? O senhor falou que vai ter o estudo de caso, mas o que é o recomendável do ponto de vista de padrão? Bom, o recomendável nas condições normais de temperatura e pressão é não utilizar um armamento letal em controle de distúrbio. Não é adequado usar uma arma letal numa situação em que há uma movimentação de pessoas muito grande, né? Isso é uma questão bem primária. Só que a gente não está lidando numa situação normal de temperatura e pressão, ou seja, havia ali o nexo que a gente conseguiu identificar hoje, Silvestre, é preciso que realmente isso seja avaliado de uma maneira mais específica. Houve um nexo entre o momento em que esse policial é arrastado no lado da Alerj, porque a imagem que aparece desse policial saindo de trás da Alerj com o fuzil, há a princípio um nexo entre esse policial que está sendo arrastado com o escudo
e quase linchado, e a intervenção desse policial que dá o tiro. Mas a imagem a qual nós tivemos acesso, o policial dá o tiro para o alto. Eu não sei a que imagem você está se referindo, né? Como eu disse, naturalmente, essas imagens todas vão ser reunidas nesse estudo de caso. Esse estudo de caso não tem o objetivo de encobrir o que quer que seja, tá? Não tem objetivo o que quer que seja, muito pelo contrário. Só lembrando que através desse estudo de caso nós identificamos aqueles 2 policiais do roubo ao restaurante na Tijuca que foram excluídos da Polícia Militar. Num estudo de caso semelhante, nós colocamos na rua aqueles 2 policiais que subtraíram a mochila no assalto ao restaurante, apenas para exemplificar que esse estudo de caso não é uma maneira de encobrir, muito pelo contrário, é uma maneira de colocar um holofote sobre a ação da Polícia Militar, identificar os erros, os acertos, fazer as correções necessárias e responsabilizar quem quer que tenha tido um comportamento inadequado. Nesse caso, se o estudo de caso chegar à conclusão de que agiram errado, o que acontece com esses policiais? Bom, é feita uma análise absolutamente criteriosa das condições em que os policiais atuaram e que naturalmente vai obrigar a ver questões técnicas, ensinamento, questão de legalidade. É ruim falar sobre hipótese, né, porque a gente sempre fala da hipótese dele ter errado, mas enfim, o estudo de caso tem esse objetivo, identificar o comportamento do policial à luz da técnica, à luz da legislação e as condições nas quais ele estava sendo impostas a ele ali. Desculpa, é a última pergunta. Acho que até sou o último também. Não? Então só mais essa. O senhor já falou reiteradas vezes sobre a questão da ação da tropa de choque. E o senhor falou que cada caso é um caso e que vocês vão analisando e vão melhorando a cada dia a ação. O que serviu de lição o que aconteceu ontem? A tropa de choque vai ficar de prontidão, de um momento, de um jeito a ser colocada em ação de uma maneira mais rápida, e qual que é o limite desse timing em que o senhor vem repetindo reiteradas vezes? Essa mudança já acontece a partir de hoje, né? Enfim, com uma presença maior, não uma presença, uma proximidade maior do batalhão de choque entre a movimentação. A ideia é, ainda assim, não utilizar o batalhão de choque, porque todas as mobilizações são feitas por passeatas pacíficas, tranquilas, e assim nós vamos encarar essas passeatas. O direito das pessoas se manifestarem pacificamente, direito das pessoas expressarem o que elas pensam e o que elas sentem. Esse é o trabalho da Polícia Militar, garantir a liberdade de manifestação. Agora, em decorrência dos episódios de ontem, o batalhão de choque vai estar numa condição mais próxima de emprego. Marjorie, Jornal Extra. São perguntas rápidas. Primeiro, a gente vai ter o acesso a esse planejamento feito para o jogo de quinta-feira ainda hoje. E segundo, quem está fazendo essa reunião das 15 horas? Quem são as pessoas que estão... É o Estado-Maior-Geral Operacional, a quem cabe todo o planejamento de segurança. Não é possível ainda afirmar que hoje nós já tenhamos esse planejamento, mas amanhã, sendo a véspera do jogo, certamente nós já teremos esse planejamento disponível e, dentro de uma lógica estratégica, o que for possível ser divulgado, não tenha dúvida que será divulgado. Bom, pessoal, obrigado pela gentileza, peço a compreensão de todos, né? Diante de um cenário tão difícil, eu procurei ser o mais transparente e o mais preciso possível. Obrigado. Muito bem, nós acompanhamos ao vivo, desde o início, essa entrevista coletiva do porta-voz da Polícia Militar do Rio, Coronel Frederico Caldas. E você acompanhou, nós dividimos a tela com imagens de ontem, porque os repórteres, inclusive, essas imagens nós colocamos, os repórteres, inclusive, durante 95% do tempo dessa entrevista, questionaram a ação da Polícia Militar, a demora da tropa de choque, no sentido de evitar que ocorresse o que, infelizmente, acabou ocorrendo, a ação agressiva de alguns manifestantes. E o que ficou de relevante nesta entrevista que você acompanhou do porta-voz é que hoje ele disse que 200 homens da Polícia Militar vão estar no município de São Gonçalo, que é a área metropolitana, onde há uma programação de uma manifestação lá. E que na próxima quinta-feira haverá um reforço do policiamento, já que se fala que teria também uma outra manifestação nesse dia. A princípio se trabalhou com 1.200 homens e disse o coronel Frederico Caldas que esse número vai ser maior. Ele não precisou de quantos homens, mas um número maior
maior, um contingente maior do que 1.200. E ele disse também, agora no finalzinho da entrevista, que a tropa de choque estará também mais próximo dos lugares onde haverá necessidade de uma maior preservação, cuidado. Porque o que ocorreu ontem é que a tropa de choque não estava desde o início da manifestação. Ela somente se encontrou no local quando convocada e, segundo quem estava lá, por 2h30, 3 horas após o momento mais tenso. Até que os homens que estavam na Assembleia Legislativa não conseguiram conter aquela manifestação. De toda forma, a fala do coronel foi uma fala pacífica, no sentido de preservar o direito à expressão, o direito de ir e vir, mas ao mesmo tempo tem o dever constitucional da Polícia Militar também de manter a ordem pública, não só para os manifestantes, como para as demais pessoas que precisem se deslocar no centro da cidade.